A casa caiu. Jorge Jesus pede demissão e não treina mais o Benfica. Reunião está acontecendo neste momento entre o treinador e o presidente Rui Costa. Cuca deixa o Atlético Mineiro. Galo coloca Mister como prioridade. E mais, Polônia dificulta a saída de Paulo Souza. Será que teremos uma reviravolta? Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Rafa Flamelo. Cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho. Você se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rafa Flamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. Hoje, Jorge Jesus, nas primeiras horas do dia, colocou o cargo à disposição. Mas antes, vou trazer aqui um cronograma. Por que tudo chegou a esse ponto exatamente no dia 28, 2 dias antes do confronto contra o Porto? Muitos falavam que ele seria demitido após o dia 30, em caso de um tropeço, mas essa decisão de Jorge Jesus surpreendeu, inclusive, os dirigentes do Flamengo, que não quiseram esperar até lá. Bom, ontem veio a informação lá em Portugal de que Jorge Jesus não tinha mais clima no Benfica. Depois da última derrota por 3-0 para o Porto e eliminação da Taça de Portugal, Pizzi, capitão da equipe, quase chegou às vias de fato com outros jogadores no vestiário. Jorge Jesus foi tentar apartar e com essa situação toda, Jesus disse que não trabalhava mais com Pizzi, que é, até então, o principal jogador da equipe junto com o Darwin. Mas o Pizzi, que é o capitão, por enquanto ficou afastado de Jorge Jesus. E aí foi um efeito dominó, porque ele é muito querido entre os torcedores do Benfica. Entre o Pizzi e o Jorge Jesus, é claro que eles vão preferir o Pizzi. O presidente Rui Costa não gostou dessa atitude do Jorge Jesus. Hoje, os atletas iriam treinar pela manhã, até chegaram à sede do clube. E aí eles foram informados que o treino passou para a parte da tarde. O treinador da base, do Sub-20 do Benfica, já vai comandar o treino a partir de hoje. E o que está acontecendo? Jorge Jesus está reunido neste momento junto com o seu advogado e representante em Portugal e também o presidente Rui Costa. O Mister abriu mão da multa rescisória. Essa demissão aí, na verdade não é uma demissão, ele está entregando o cargo em comum acordo, abrindo mão aí de receber qualquer centavo do Benfica. E aí, o curioso nessa história toda é que o torcedor do Flamengo se pergunta por que o Jorge Jesus não tomou essa atitude antes? E todo mundo sabia que se o Flamengo fechasse com um outro treinador que não fosse o Jesus, o Benfica iria demitir. Só que foi o contrário. O Jorge Jesus se antecipou e pediu demissão. E aí existe um outro problema nessa história toda. O Cuca deixou o Atlético Mineiro alegando problemas pessoais e familiares. O Cuca prometeu e garantiu o Galo que não vai treinar nenhum clube no ano que vem. Já se desligou do Atlético Mineiro. E as informações dão conta de que o Atlético Mineiro procura treinador. E o principal nome da lista é Jorge Jesus. Será que isso vai acontecer? Deixa aqui nos comentários porque é muito importante a sua opinião. E o Flamengo, como fica nessa história? Agora a gente vai trazer 2 caminhos e você, torcedor, pode escolher um. Paulo Souza, porque ainda não foi oficialmente anunciado pelo Flamengo, porque ele precisa deixar a seleção polonesa. Amanhã, quarta-feira, eles convocaram uma reunião extraordinária. Tudo pode acontecer nesta reunião, até porque o presidente Cezary Kuleska, da Federação Polonesa de Futebol, disse: Paulo Souza tem um compromisso importante com a seleção da Polônia na repescagem para a Copa do Mundo. Tenho certeza que o Paulo é um homem de palavra e vai permanecer na Polônia. Ou seja, os caras vão dificultar a saída
do Paulo Souza. Enquanto o Flamengo não anunciar o Paulo Souza, tudo pode acontecer. Eu acho, a minha opinião, é que o Flamengo não vai voltar atrás. Já tem um acordo com o Paulo Souza. O Paulo Souza se queimou muito na Polônia com esse vazamento de informação. Ele não pode nem pisar lá na Polônia. Mas se o presidente bancar, se o presidente lá da Federação Polonesa garantir, não tem jeito, ele vai precisar aí continuar na seleção até passar por essa repescagem e classificar a seleção polaca para a Copa do Mundo Qatar 2022. Agora, pelo que eu sei, a diretoria do Flamengo não vai desistir do Paulo Souza por conta dessa saída aí do Jorge Jesus. A não ser que aconteça algum problema na documentação. Ou a Polônia bata o pé e não libere o Paulo Souza, né? Aconteça alguma coisa no jurídico, alguma coisa nesse sentido. Se acontecer, o Flamengo pode ir com tudo para cima do Jorge Jesus. Teve até uma pessoa que colocou no Twitter o seguinte: Braz é gênio e driblou todo mundo com a história do Paulo Souza para acelerar o retorno de Jorge Jesus. Ou genial foi o Jorge Jesus, usando o Flamengo como isca para sair de graça do Benfica e assinar com o Atlético Mineiro. Ou todo mundo é burro. E aí, torcedor, qual caminho você escolhe? Faz o coro para o Flamengo ir com tudo para cima do Jorge Jesus ou deixa como tá, o Flamengo já apalavrado com esse acordo com o Paulo Souza, mas sabendo que pode perder o Mister para o Atlético Mineiro, o principal rival aqui hoje do futebol. E aí, o que o Flamengo deve fazer? Se você acha que o Flamengo deve ir com tudo para cima do Jorge Jesus, é bom você se mexer, invadir as redes sociais aí do Marcos Braz, né, do Flamengo, enfim, e fazer um barulho aí para a contratação do Jorge Jesus. A minha opinião, não acredito em reviravolta, mas no futebol tudo pode acontecer. Inclusive, representantes do Jorge Jesus sempre falam que o Mister, se retornar ao país, só seria para treinar o Flamengo novamente ou assumir a seleção brasileira. Mas isso é coisa de futebol. E coisa de futebol não dá pra gente acreditar muito. É jogador que fala assim: olha, eu vou assinar um contrato vitalício, né? Vou ficar eternamente no clube. Isso não existe. O próprio Jorge Jesus, ele trocou o Benfica pelo Sporting numa determinada ocasião, e é por isso que os benfiquistas não esquecem essa lambança. Aqui é como se um treinador trocasse o Flamengo pelo Vasco, pelo Fluminense, pelo Botafogo. Foi isso que aconteceu aí com o Jorge Jesus em Portugal. Então eu não acredito nessa história. Olha, no Brasil eu só treino o Flamengo. Eu não acredito nisso, porque no futebol tudo pode mudar. Agora, que tá demorando esse anúncio do Paulo Souza, rapaz, aí tá demorando e muito. Mas a gente vai aguardar aí essa reunião extraordinária que foi marcada aí pelo presidente da Federação Polonesa de Futebol. Essa reunião vai acontecer amanhã. Poderemos ter uma reviravolta? Eu coloco sempre uma hipótese, né? Eu não descarto qualquer hipótese de acontecer uma reviravolta, do Flamengo desistir da contratação do Paulo Souza por algum problema na documentação ou por algum problema da seleção polonesa, mas acho mínimas chances, do Flamengo desistir do Paulo Souza e ir com tudo para cima do Jorge Jesus. Até que o Marcos Braz ontem deu algumas declarações para o canal do Renato Maurício Prado, né? Detonando o Jorge Jesus, dizendo que o Mister não tinha muita vontade de vir e tal, e se tivesse, teria falado com o presidente do Benfica, ou teria falado para o Flamengo aguardar até o dia 30, e palavras do Marcos Braz. Em momento algum, isso foi comunicado a ele e também ao Bruno Spindel, que estavam lá na casa do Mister. O dia vai ser longo, torcedor. Terça-feira começou quente, começou animada. Jorge Jesus fora do Benfica, Cuca fora do Atlético Mineiro e Paulo Souza ainda não foi anunciado. Façam suas apostas. Vamos com tudo. A gente volta a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Saudações rubro-negras. Valeu!